Sejam todos muito bem-vindos. Somos o Memorial Ensino da Igreja Batista Memorial de São Paulo. É uma grande alegria ter você conosco, onde você estiver, como e quando estiver. E vamos à nossa aula. Então, pessoal, vamos pensar e vamos refletir a respeito desse tema extremamente importante nas páginas do Novo Testamento. E o primeiro princípio fundamental que nós temos que sempre levar em conta é que as nossas abordagens e o nosso ensino parte de uma revelação em que Deus é quem toma a iniciativa em revelar para nós a sua mente, a sua vontade. Em outras palavras, quando nós falamos de Deus, nós não estamos pensando, gente, na projeção da mente humana, mas nós estamos falando de um Deus que se autorrevela e ele faz isso por meio das Escrituras Sagradas. Em outras palavras, o que eu e você temos nas nossas mãos quando a gente acessa as Escrituras Sagradas é realmente a mente e a vontade de Deus materializada ali num texto. Isso que é a Bíblia. Então, esse é um princípio nosso. Aliás, esse é um princípio batista. Ou seja, nós sempre vamos entender e defender que nós estamos diante da palavra de Deus e não um livro que contém alguma coisa das coisas de Deus. E é nesse sentido que o nosso trabalho de ensino é pautar a nossa fala, sustentar os nossos argumentos, as nossas conversas num texto altamente sofisticado, que tem um volume grande de informações, escrito num período de 1.500 anos, por mais de 40 autores, em que Deus inspira em outras palavras ou na expressão do próprio texto de 2 Timóteo 3,16, Deus sopra, Deus insufla nos seus autores humanos a sua palavra. Portanto, esses autores, eles registram, eles codificam a mente e a vontade de Deus nesse texto, que a gente pode chamar aí de código linguístico. Mas olha que interessante, esses autores que passam a registrar, então, o que Deus quer que eles registrem, eles não sofrem um tipo de anulamento, não. Eles mantêm ali a sua característica, eles mantêm a sua personalidade, e mais do que isso, eles têm a competência de captar o contexto e então vão entendendo qual é o caminho, qual é a direção, o que é que Deus está ensinando. E nós, obviamente, na nossa atividade de ensino, nós trabalhamos com o processo de interpretação das Sagradas Escrituras, mas veja, levando em conta o caráter e a natureza do texto. Porque, veja, a gente não interpreta de qualquer maneira. Eu não me aproprio do texto e interpreto de acordo com aquilo que eu acho que o texto diz. Não. Nós fazemos o trabalho de interpretação, nós alcançamos essa mensagem, em primeiro lugar, a partir da estrutura textual. Texto, ele comunica, ele fala, mas, além disso, nós temos que levar em conta que existe um contexto todo que sustenta aquilo que está sendo apresentado como mensagem, como conceito. Aliás, vamos só lembrar uma coisa importante, que o significado dos termos, das palavras, é determinado pelo seu contexto, e esse é um cuidado que você terá nas nossas aulas. A gente vai apresentar para você uma mensagem, um labor interpretativo honesto, mas, lembre-se, correspondente àquilo que o texto é, de acordo com a sua própria natureza. E nesse sentido, que o nosso tema, o tema do discipulado, ele estará ali acontecendo, né, principalmente nas palavras do próprio Jesus, mas norteando todas as mensagens contempladas nesse longo período de revelação, ou seja, na totalidade das Escrituras Sagradas. Então, veja,
A primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui é o que é, né? O que significa? Qual é qual é o conceito desse termo, né? E a primeira coisa importante que a gente tem que levar em conta é que a palavra discípulo é uma palavra que tem como elemento, tem como termo cognato paralelo a palavra disciplina. Ou seja, a palavra discípulo tem como referência ou está relacionada aí à palavra disciplina e por isso é algo que se requer dos verdadeiros discípulos. Agora, quando nós falarmos de disciplina, é importante que a gente lembre que o próprio termo tem as suas questões interessantíssimas. Por quê? Porque toda vez que você tiver que aplicar uma disciplina, lembre-se que você está realizando um trabalho de ganho e de perda. O que significa ganho e perda? Óbvio que disciplina exige abrir mão de alguma coisa. Normalmente, quando você se aplica a disciplinar a tua vida para alguma coisa, você está em busca de algo melhor do que você tem ou do que você é. Nesse sentido, você tem que abrir mão, por exemplo, né, de alguns momentos de prazer ou alguns momentos, né, em que você obviamente poderia estar fazendo alguma coisa, mas você irá fazer outra. O que eu gosto de pensar é que na atividade da disciplina você vai ganhar a excelência, portanto, você vai perder a negligência. Nesse sentido, o discípulo, quando ele é chamado por Jesus, ele deve levar em conta que ele está num movimento em direção àquilo que Deus propõe para a existência do ser humano. Ou seja, nós fomos criados, a imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus, para a excelência, para nós alcançarmos uma vida, obviamente, conforme a estatura do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a vida cristã é uma vida de disciplina e a gente não pode reduzir a outra coisa. Aliás, né, é muito importante nós lembrarmos que um dos elementos da espiritualidade, Paulo irá ensinar isso aos Gálatas, é o domínio próprio. Em outras palavras, o que a gente precisa sempre é crescer, e para crescer a gente precisa abandonar, renunciar, deixar de lado algumas coisas, né? Normalmente, aquele que se disciplina, ele está de fato galgando, olhando, objetivando, ele está buscando algo melhor para que a sua vida faça algum sentido, não somente para ele, mas também para as outras pessoas, né? Muito bem, lembre-se que a nossa atividade enquanto cristãos é uma atividade coletiva. O que acontece com cada um de nós afeta a totalidade daquilo que a gente entende como corpo de Cristo. E isso é fundamental e isso é importante. Agora, olha que interessante, né? A gente vai pensar um pouco mais sobre essa ideia de ganhar e perder, né? Porque não dá para a gente achar ou levar em conta, né, que nós só teremos aí, né, as vantagens segundo os nossos referenciais. Não tem jeito, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, principalmente daquilo que não traz edificação. Então, a gente tem que abandonar esse tipo de coisa, né? Abandonar, por exemplo, aquilo que não traz crescimento para nós. E aí, nesse sentido, é que a disciplina entra em cena e o discípulo, então, ele tem que abrir mão, no caso dos discípulos de Jesus, eles tiveram que deixar uma série de coisas, alguns elementos do dia a dia, deixaram as suas redes, deixaram os seus afazeres para estar efetivamente aos pés de Jesus. A gente vai entender como é que isso funciona na vida cristã. Agora, de onde vem essa palavra, né? Então, veja, me permita aqui usar, né, uma expressão, essa minha área de trabalho, eu sou professor de língua original, de grego, e uma palavra que é usada, e Jesus usa, e o Novo Testamento usa, a palavra
tes, né, que tem como ideia, né, o aprendiz. Eu coloco aqui o discípulo, o aluno, né? Mas olha que interessante, né? Esse é um substantivo, né? Que deriva de um verbo que é o verbo mantano. E o verbo mantano é o verbo aprender, né? E olha que interessante, né? Há também um paralelo, e esse termo grego traduz também um termo hebraico, que é o Talmide, que também tem a ideia de aprender e ensinar. Por quê? Porque é uma dinâmica. Então, do ponto de vista da etimologia, a palavra deve significar, né, a ideia ou a lógica, né, de uma dinâmica da existência. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala do termo talmidim, nós estamos falando, obviamente, de um termo do Antigo Testamento, discípulos, né, que aparece, olha que interessante, né, o termo, né, hebraico, que ele é usado bastante no período intertestamentário, porque é ali que surgem os mestres e os discípulos, mas é um termo que no Antigo Testamento aparece apenas em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Ou seja, né, o Talmide ou Talmidim, ou o discípulo, ou os discípulos, eram pessoas que faziam efetivamente parte do povo de Israel, ou seja, a ideia de um relacionamento, porque a palavra não faz sentido só, ela precisa de um outro termo, que é o termo professor ou mestre. Em outras palavras, a ideia de um relacionamento, então, aluno e professor, discípulo, mestre, e, obviamente, aquilo que se propõe enquanto crescimento do ponto de vista do aprendizado, da cognição, ou seja, a gente tem que aprender, temos que crescer, nós temos que mudar, né, a maneira como a gente reage à vida, à existência, e para isso nós precisamos ganhar conceito. Lembre-se, toda prática ela só é efetivamente uma reverberação daquilo que você conhece, que você sabe. Então, o que é interessante que no Antigo Testamento, no Novo também, né? Nós temos uma outra dimensão também do relacionamento entre as pessoas, que era o relacionamento de serviço, né? O próprio texto vai caminhar e vai falar a respeito daqueles que serviam, por exemplo, no templo, né? Eles não eram assim necessariamente alunos, né? Mas eles trabalhavam efetivamente e tinham algumas características peculiares que depois também vão apresentar ou ser apresentados no Novo Testamento. Então, veja, o que acontece é que o termo ele vai ganhar um significado muito mais forte, muito mais apropriado assim da etimologia da palavra, no momento em que começam a surgir primeiro, né, os intérpretes da lei, depois os doutores da lei e, por fim, né, os rabinos, que passam a ter os seus seguidores, portanto, passam a ter os seus discípulos. Como é que se dá essa história? Essa história se dá lá no cativeiro babilônio. Nós estamos falando aqui 586 antes de Cristo, no momento em que o povo é levado cativo para a Babilônia, o templo é destruído, os sacerdotes, principalmente, né, os que estão envolvidos com o serviço do culto, são levados cativos, eles ficam ali num tipo de gueto, e nesse relacionamento agora com esse povo dominante, eles não têm mais o templo para fazer a mediação entre o povo e Deus. Então, o que é que acontece? Eles não têm mais o templo é o que mediava, né, a atividade religiosa, portanto, o elemento da adoração, e o que substitui o templo é a palavra de Deus, é a lei. Muito bem, uma vez que você tem, então, a lei, a palavra, como elemento
de mediação, portanto, o elemento que é o eixo do relacionamento, surge então a necessidade de se duplicar, de se aumentar o volume de textos para que então o povo, não só o povo que está ali, o povo depois, né, posteriormente que irá se espalhar, surge então um trabalho, uma atividade que é o trabalho do escribismo, aquele que passa a copiar, a recopiar a lei do Senhor. Paralelo a isso, né, você terá então a presença agora do texto num aspecto de palavra que ensina. Este escriba, ele começa a fazer ali umas notas, umas anotações marginais e começa então a propor algumas ideias a partir da interpretação do texto. Surge então o intérprete da lei, ele passa a colecionar essas observações e a partir então desse trabalho surgirá o doutor da lei, portanto, os rabinos que então terão seus seguidores, o rabino que propõe uma escola de pensamento, né? E aí surge o que você já ouviu falar em algum momento, que é o Talmud, que são escritos que serviam para trazer clareza e expandir o ensino do Antigo Testamento. Mas lembre-se, tudo começa com o trabalho de cópia. No Novo Testamento, nós temos o discípulo, que é o matetes, né? Que é um termo usado nos evangelhos, usado no livro de Atos, e, obviamente, há uma responsabilidade ligado a esse que tem que agora alcançar uma disciplina em sua vida, não dá para viver mais de qualquer maneira, afinal de contas, ele é chamado de discípulo de Jesus e depois receberá um nome, né, Christianoi, no grego, que significa cristãos ou pequenos cristos, e a ele é colocada uma responsabilidade, aumentar o número dos discípulos de Jesus por meio da evangelização de alcance mundial. Estamos falando aqui da grande comissão descrita lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 e 20, né? Ide, portanto, por todo o mundo. Depois nós vamos trabalhar esse texto, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, e Jesus ainda promete: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em Atos, isso se cumpre, a palavra discípulo passa a ser usada para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo e procuram seguir o seu caminho, na verdade, seguir as pegadas de Jesus. E apesar do vocabulário ser um vocabulário muito específico, né, para o evangelho ou os evangelhos e Atos dos Apóstolos, né, a ideia não se perde, ou seja, o termo não é usado, depois nas epístolas, né, mas a gente vai percebendo como as instruções continuam aparecendo ao longo do Novo Testamento. O que é fato, o que é importante, a gente vai perceber isso ao longo do nosso curso, é que a chamada para ser discípulo inclui, pessoal, a chamada para o serviço, para servir. E nós vamos ver como é que o próprio Jesus dirá isso. Não penseis que eu vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Em outras palavras, Jesus é o referencial do discipulado e ele chama a atenção dos seus seguidores para uma nova dimensão de existência, que é a dimensão do serviço. E isso, obviamente, faz de nós, né, ou caracteriza, ou estabelece uma marca em cada um de nós como discípulos do Senhor Jesus. Seguindo um pouco mais, deixa eu pensar com vocês, nessa nossa primeira aula, nessa aula mais introdutória, a respeito das características, o que é que caracteriza um discípulo, portanto, um discípulo de Jesus. E eu quero pensar com vocês aqui, pelo menos, estes 5 elementos, né?
a questão da experiência do novo nascimento, né? Portanto, ser gerado, que é aquilo que a gente entende no cristianismo como ser salvo, a lógica necessária da fé, portanto, aquele que crê ou crença nas doutrinas do Senhor Jesus, o elemento fundamental e essencial para Jesus, que é a renúncia de tudo, né? Ou seja, renunciar para ganhar a vida eterna, né? Portanto, tem o elemento da cruz, né? A questão da dedicação, né? A questão do elemento essencial que nos torna realmente pessoas que testemunham, somos cristãos, por quê? Porque nós temos amor uns pelos outros, e, finalmente, aquele que tem consciência de que as Sagradas Escrituras, elas apresentam uma série de imperativos, e esses imperativos, eles precisam ser, eu diria, né, elencados primeiro, a gente precisa saber quais são os imperativos, eles precisam ser observados, mas muito mais do que isso, eles precisam ser obedecidos, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então, vamos caminhar aqui em cada um desses elementos. Então, a primeira característica fundamental e essencial, ou seja, né, discípulo de Jesus é aquele que passa pela experiência do novo nascimento. E o que é interessante, gente, é esse texto do Evangelho de João, em que o evangelista discorre, gente, a respeito da realidade do que é realmente, né, essa dimensão que nós hoje chamamos de salvação. Então, veja, o texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, né, está falando aqui do Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, a lógica, a sequência aqui, primeiro, passar pela experiência de nascer. Nascer, apesar de ser um verbo no infinitivo para nós aqui no português, no texto original é ser gerado, é uma voz passiva, porque não existe a ideia, pessoal, de alguém que se nasça, que se gere. Isso é algo que acontece em uma pessoa. Você não se gerou. E a mesma lógica está aplicada aqui ao Evangelho, quando a consciência de cada um que passa por essa experiência é lembrar que esse é um ato da soberania. Só Deus pode dar a vida. E olha que interessante, aquele que é tocado por Jesus, aquele que recebe essa nova vida, é isso que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, né? Ou seja, ele ganha a possibilidade agora de existir, de ter ou de fazer parte, de ter uma nova vida, de fazer parte de uma nova criação. Olha que interessante. Ele ganha a essência da fé. É o que está dizendo aqui. O que passa pela experiência do novo nascimento passa a crer. E ele é chamado o que crê, ou os que creem no seu nome. Aí sim, então, vem a última atividade que o texto diz, que eles recebem. Ou seja, os que receberam são aqueles que creram, e os que creram são aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. Então, gente, é o seguinte, né? A primeira característica do discípulo é que ele tem uma experiência de nova vida com Cristo, né? É interessante essa questão da nova vida, e ao longo do curso nós vamos pensar sobre isso. É o que Paulo dirá, por exemplo, lá em Gálatas 5, versículo 16, né? Que
nós devemos, né, andar no Espírito, e aquele que anda no Espírito jamais irá satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. O que é que Paulo está falando ali? Ele está falando de uma guerra que há interna num cristão, que é a guerra do velho Marcos com o novo Marcos. Então, naquele dia em que Jesus me tocou, um novo Marcos foi gerado. E esse novo Marcos é gerado, mas ele continua vivendo com o antigo Marcos. É isso que o texto de Gálatas diz. Por isso que eu e você temos lutas, e temos crises, e temos batalhas intermináveis dentro de cada um de nós. Vence o que alimentar mais. Portanto, você está sendo chamado para alimentar o novo homem e a nova mulher. Portanto, aquele agora que tem uma experiência, aquele que tem uma mente, que tem a mente de Cristo. É isso que o texto dirá. Agora, há um outro texto também importante, que é um texto que nós conhecemos, né? No momento em que o Nicodemos vai na calada da noite procurar Jesus, e ele começa com uma história lá: olha, Jesus, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, tu és o mestre. Aí Jesus vira para esse homem experiente, possivelmente já um ancião, e ele diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não passar pela experiência do novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Obviamente, não pode nem ser discípulo, né? E o que é interessante é que essa expressão não nascer remete exatamente à mesma expressão que eu falei para vocês lá do texto de João capítulo 1. Ou seja, há necessidade de ser gerado. E, repito, o texto original nascer aqui é voz passiva. E é interessante que a resposta de Nicodemos confirma e reforça aquilo que Jesus está dizendo. Aí Nicodemos vira para Jesus e fala: Senhor, como é que a gente pode, né? Como é que pode eu, sendo um homem, né, nascer sendo velho? Como é que eu, sendo velho, posso nascer? Vou, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não for gerado da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui, obviamente, de uma atividade soberana de um Deus que vai agir no elemento natural com atividade sobrenatural. Isso é fundamental para todos nós entendermos. O discípulo é aquele que tem uma experiência de profundidade, de intensidade, mas também, né, de essência, ou seja, a lógica, né, de um Senhor Jesus, de um Filho que se fez carne e habitou entre nós, passou por tudo que nós passamos, vence a morte, ressuscita, obviamente, aponta para nós a inauguração de uma nova maneira de existir, de um novo tempo, mas também de uma nova vida. Por isso que ele é chamado do segundo cabeça, né? O primeiro é Adão, Jesus é o segundo cabeça, né? Muito bem. A segunda característica, então, deste que passa pela experiência do novo nascimento é que ele ganha a competência, a essência, a potência da fé. É o que crê. Olha que interessante. Então, João diz lá no capítulo 1 que o que foi gerado pela vontade de Deus, ele é o que crê e é o que recebe. E aí, ele mesmo vai dizer, lá do capítulo 3, depois da declaração para Nicodemos, tem que passar pela experiência do novo nascimento, e não há nada que você faça. Por quê? Porque a voz é passiva, portanto, voz passiva, o sujeito recebe ação, você é gerado, você não se gera, e nada que você faça poderá produzir, porque só Deus pode dar a vida. E aí, então, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que crê, foi aquele que passou pela experiência do novo nascimento. Não morra, não pereça, não passe novamente pelos rompimentos por conta da entrada do pecado no mundo, porque quando o primeiro homem lá peca, ele tem todas as suas relações rompidas.
Então, para que isso não se repita, para que ele tenha vida eterna, né? O amor de Deus dando o seu filho, iniciando uma nova criação, está agora agindo, né, nesses que passam pela experiência do novo nascimento. Por quê? Porquanto, então, portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente, você tem aqui algo importante, aquilo que eu comentei com você na nossa introdução, que o nosso objetivo aqui é uma interpretação a partir do que o texto diz. O texto está dizendo que o mundo fosse salvo. Portanto, novamente, essa questão do ato passivo, né? O mundo é salvo. O agente da passiva é ele, é Jesus. Então é ele quem salva, portanto o mundo é salvo por ele. Gente, isso aqui a gente vai trabalhar bastante ao longo do nosso curso, mas o importante é você já ter uma dimensão de como é que a gente vai compreender e entender melhor essa questão do discipulado, mas mais do que isso, essa questão, gente, das nossas convicções, convicção do que é estar salvo, seguro em Cristo Jesus, né? Levando em conta ainda a dimensão da fé, aquele que crê, né? Olha que interessante, né? O texto de Atos 11, versículo 26, né? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano eles se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Olha que interessante. Por que que as pessoas continuam voltando para aprender? Por quê? Porque essa é a essência, essa é a necessidade do homem interior. Eu gosto de pensar que a fé está para o homem espiritual, assim como os músculos estão para o homem natural. Nós precisamos exercitar para que a gente tenha uma vida melhor, para que nós possamos experimentar do bem-estar. A mesma coisa acontece a uma necessidade de fortalecimento das nossas crenças. Por isso, a necessidade do ensino, expressão, né, didascalia, ensino, né, e o termo, o verbo é didasco, aquele que ensina. E ali, em Antioquia, por conta disso, por conta de se potencializar a fé desses irmãos, dessas pessoas, foram então os discípulos, os que aplicaram disciplina em aprender, portanto, eles abriram mão, eles optaram, né, por perder, né, os elementos que poderiam emburrecer, perder a ignorância e ganhar o conhecimento. Eles, então, pela primeira vez, foram chamados de cristianos ou de cristãos. Olha que interessante. Então, veja, esses elementos que fazem parte da característica dos discípulos, eles são essenciais e fundamentais para que a gente possa compreender, inclusive, a nossa dimensão enquanto cidadãos do reino habitando num mundo hostil, num sistema de vida organizado que não quer se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante no que diz respeito às características ou à característica do discípulo, aquele que é discípulo de Jesus entende essa palavrinha aí, ó, palavra cruz. E é interessante que o texto de Marcos, que nós estamos disponibilizando aqui, diz que, então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém, está falando aqui de uma maneira geral, né? Se alguém quer vir após mim, né? ou quer andar das minhas pegadas, né? Andar nos meus caminhos, seria essa a lógica aqui, se movimentar com o meu movimento, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A mesma ideia, a mesma expressão está lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, veja, o que é essa cruz aqui, né? Eu acho interessante que tem gente que usa a expressão
para se referir a uma outra pessoa. Por exemplo, né, tem marido que fala: olha essa cruz que eu carrego aqui. Ele está falando da esposa, né? Irmãos, a esposa não é a cruz. Pelo amor de Deus, o teu trabalho não é a tua cruz. O teu problema não é uma cruz. Gente, a cruz, atenção, é a potência, é o poder que Deus te deu para dizer não à maldade, não ao pecado, não às coisas erradas. Lembre-se, a gente vai trabalhar mais sobre isso, essa questão da salvação. Aquele que foi salvo do poder do pecado. Nós não estamos salvos da presença, mas sim, nós ganhamos potência, nós ganhamos poder para dizer não ao pecado. E a cruz é esse poder. A cruz é aquilo que você tem que tomar. Um pouco antes, no versículo 27 de Lucas 14, Jesus vai dizer a mesma coisa que ele falou lá em Marcos. Aquele, pois, que não toma a sua cruz, não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Depois nós vamos trabalhar essa questão das condições do discipulado. Nós estamos fazendo uma introdução, mas é importante que você tenha a seguinte consciência: sim, você é responsável agora e você tem potência para exercer a sua responsabilidade. Você tem uma responsabilidade e é responsável pelo cristianismo que está sendo disponibilizado a você que passou pela experiência do novo nascimento. Isso fará toda a diferença para que a gente possa crescer no conhecimento e o ensino do Senhor Jesus. Agora, essa questão da renúncia, né, gente? Lembre-se, renúncia aqui não se trata como alguns podem pensar, né, que você vai dar tudo e você vai viver na miséria, na sarjeta. Não. A renúncia é você entregar tudo, no entanto, continuar usando tudo que tem. Ou seja, aquele que renuncia é aquele que não se apega a essas coisas, até porque, meu irmão, nada trouxemos e nada vamos levar daqui. Então, renunciar é você usar tudo que você tem, sabendo que o dono de todas essas coisas é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então, você abre mão, né? E, claro, como é que a gente sabe que uma pessoa renunciou? Porque, se por um acaso ele perder, ele não irá sentir, né? Outro ponto interessante, outra questão fundamental que diz respeito à característica do discípulo, gente, é a maneira como ele vive, é a reação racional. A fé está de fato fazendo efeito, trazendo algum crescimento do ponto de vista das suas competências, olha só, racionais, cognitivas, porque a gente não pensa em fé apenas do ponto de vista, gente, dos elementos das sensações, das vontades, não. A fé, ela produz crescimento de conhecimento, das competências elucubrativas, da cognição. A gente se torna, nós nos tornamos pessoas mais competentes do ponto de vista do conhecimento das coisas. E isso, obviamente, reverbera e ele caminha, né, numa dimensão fundamental e essencial da vida cristã ou do cristianismo, que é o amor. E olha que interessante, né? Jesus diz aqui que nós seremos, ou seríamos, ou seremos conhecidos, nisso conhecerão todos, que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? A palavra amor aqui não é o que você sente. Lembre-se que lá no Sermão do Monte, Jesus, inclusive, deixou um princípio fundamental em Mateus capítulo 5, que é o seguinte, um imperativo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Amai os vossos inimigos. A mesma palavra que está lá está aqui. Ou seja, o termo agape que está sendo usado, eu sei que você conhece o termo como ágape, mas no grego é uma palavra paroxítona, é agape. Esse termo, ou essa expressão, é uma das palavras que é entendida como amor na cultura grega, porque você tem outros níveis de amor, você tem pelo menos 10 possibilidades, 10 palavras que vão apresentar o conceito do que é de fato, né,
essa dimensão que Jesus está propondo. Por que dimensão, Marcos? Por que não é sentimento? Porque você tem outras palavras para expressar sentimento no idioma grego. Por exemplo, você tem um amigão, alguém que você gosta, no grego é filéu, filos, amigo. Você está ligado a uma pessoa, uma esposa, uma namorada, uma noiva, ou um noivo, um namorado, um esposo, esse sentimento que você tem por essa pessoa, por exemplo, eu sou casado com a Evelise há 32 anos, ela é minha princesa, eu amo a minha esposa. Esse tipo de amor é o eral, né? O verbo eu amo, ou eros, que é o substantivo. Agora, o sentimento que você tem pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu filho, ou pela sua filha, já é outro sentimento, é outra expressão no grego, que é o storge, que é o sentimento de parente. Então, veja, você tem já dimensões que você pode entender, e a gente sabe que todos esses envolvem sentimentos, sensações. Agora, o agape não. O agape é uma tomada de decisão racional. O agape aqui, amar o inimigo, não é você ter sentimentos por ele. Até porque o inimigo, a gente quer dar tiro, a gente quer riscar faca, a gente quer cortar o bucho. Estou falando da nossa carnalidade, né? Do homem natural. A gente tem esse sentimento. Aí entra a questão da renúncia. Você tem que tomar a sua cruz, tem que negar essas vontades de fazer o mal, de ser um canal de maldade, e muito pelo contrário, você tem que abraçar agora as dimensões do conhecimento de Jesus e agir com bondade. Portanto, o agape é uma bondade, uma benevolência que não se cansa, bondade incansável. A gente vai trabalhar mais esses termos e essas dimensões que a gente está introduzindo aqui nesse nosso primeiro momento de aula. Mas olha que interessante. Discípulo ama, discípulo faz o bem. Discípulo não é canal de maldade. A maldade não passa por você. É muito ruim, é de se admirar que a gente tenha no nosso meio pessoas que são más. É esquisito, né? Muito bem. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque lembre-se que todo aquele que nasce, ele vai aprendendo, ele vai ter que se desenvolver, ele nasce, ele vai passar pela fase infantil, a infantilidade espiritual, vai passar pela adolescência espiritual, vai passar pela fase adulta, mas o objetivo é a maturidade. A maturidade. Por isso, nós temos que seguir fazendo discípulos e ensinando. Portanto, dedicar, né, dedicação, né, diz respeito a alguma coisa muito interessante, que aqui entra aquilo que nós falamos sobre disciplina, né? Alguma coisa tende a tomar lugar da excelência. E aí Jesus vai dizer, aquele que vem, ou se alguém vem a mim e não aborrece, né? O pai, a mãe, e a mulher, e os filhos, os irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o amor daquele que foi alcançado, a decisão dele por Cristo, por Deus, tem que ser maior do que todo e qualquer elemento da criação. Por quê? Porque todo o resto depende desse relacionamento. Então, o meu relacionamento comigo mesmo, vamos pegar de trás para frente aqui, o meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os filhos, com a mulher, todos esses relacionamentos, pai e mãe, todos eles, para que seja um relacionamento efetivo, verdadeiro, de fato, que ele seja um relacionamento, e isso é vida, né? Consolidado, todos eles dependem da maneira como eu relaciono com o meu Deus, com o meu Senhor, né? E, finalmente, olha que interessante, né? O que é importante, o que se espera, né? A característica de um discípulo é que ele, de fato, obedeça. A palavra obediência é uma palavra fundamental e essencial no cristianismo. Aliás, lembre-se que por conta da desobediência de um homem, falando do primeiro casal, a humanidade, entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de Cristo veio a salvação a todos. Então, veja, o que Jesus dirá para nós, né, do ponto de vista da perspectiva do discípulo?
lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, portanto, aquele que está de posse do conhecimento e guarda. Guarda aqui é obedece, né? Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que eu quero destacar aqui é essa questão de nós sabermos o que é que Deus espera como filhos, o que é que Deus quer de nós. Existem os imperativos na palavra, como eu acabei de citar o imperativo agora há pouco, né? Amai os vossos inimigos, mas há outros imperativos, né? Importantes que devem ser observados e a gente tem que levar em conta que sim, a Bíblia é um livro que apresenta lei, norma. E Jesus vai dizer: não penseis que eu vim destruir, abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir e vim transbordar o seu sentido, o seu significado. Lembre sempre disso. Por isso que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Expressão muito legal no grego, a gente vai trabalhar isso para frente, que é a expressão frônimos, que é uma qualidade daquele que alcança intuição, aquele que alcança uma sintonia fina com o coração de Deus. Esse prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Mas, veja, ele pratica o que ele ouve, ele coloca em prática, ele obedece, né, as palavras do Senhor. Muito bem, isso para nós é fundamental, por quê? Porque não pode haver, gente, atenção, discípulos sem disciplina. Não pode haver discipulado, gente, sem as características essenciais, elementares daquilo que nos configura como, de fato, cristãos genuínos. Então, gente, esse primeiro momento, né, essa primeira aula, essa primeira abordagem, né, essa primeira dimensão introdutória, é para que a gente tenha aqui os elementos essenciais daquilo que nós vamos entender como a base para que a gente possa compreender não só o que é ser discípulo de Jesus, mas o que de fato é ser cristianói. Lembre-se, né? Lá em Atos, os discípulos foram chamados de cristãos. Portanto, o que está em questão aqui é o nosso cristianismo e a maneira como a gente entende o cristianismo. Queridos, olha, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, que o Senhor continue os abençoando. Esse material é um material que a gente disponibiliza para que depois você siga aí estudando, anotando e lendo cada um desses textos correspondentes, então, aos seus temas, ok? Eu quero orar com você, quero pedir ao Senhor para que Ele nos ajude, para que tenhamos compreensão exata do que é que Ele tem para nós e como é que Ele quer que a gente se mova nesse sistema tão mal, tão esquisito, tão estranho, mas que, de fato, nós temos aí uma obrigação, uma responsabilidade nesse mundo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que a gente pode juntos pensar, meditar, refletir a respeito, Senhor, daquilo que o Senhor deixou registrado nas suas sagradas escrituras, de modo que, crescendo no conhecimento, Senhor, cresçamos também como cidadãos dos céus e gente que testemunha Cristo, gente que brilha, gente que reverbera, Senhor, a tua mensagem, que proclama com a vida, com a existência. Nos ajuda a entender cada vez mais daquilo que o Senhor ensina nas Sagradas Escrituras, nos ajuda, Senhor, a servir-te melhor também na nossa igreja, de maneira que sejamos encontrados como aqueles que não se envergonham, porque manejam bem a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa escola de ensino, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, mais uma vez, eu quero agradecer você pela sua paciência, pela sua dedicação, e seguimos juntos, né? E, se Deus quiser, até a semana que vem.